A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Caleb Coelho. Muito bem, então eu tenho a satisfação de comunicar que o deputado federal Jerônimo Gorgen está destinando ao Ministério, ou melhor, destinando ao nosso hospital, a quantia de R$200 mil, né? E esse recurso será destinado, então, ao Hospital Beneficente São Carlos e será repassado do Fundo Nacional da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e, posteriormente, à entidade. Então, amanhã entrarei em contato com a Janete para falarmos sobre este assunto. Gostaria de lembrar que eu tenho uma amiga querida que é trans. Conheci essa moça há alguns anos atrás. Ela não tinha emprego, ela agora tem emprego. Feliz da vida, está subindo de degraus no seu emprego, né? Está ficando cada vez melhor, uma cozinheira, vai virar uma chefe desse jeito, né? Ela também está muito feliz por ter conseguido terminar o ensino médio, agora é rumo à faculdade, e mais feliz ainda porque agora ela tirou carteira, né? Então é uma moça muito querida, que eu gosto muito dela, minha amiga, trans, conheci há algum tempo atrás, me fez entender um pouco mais sobre esse mundo que, como eu já comentei, poderia ser eu, poderia ser alguém da minha família, pode ser qualquer um de nós, né? Hoje o mundo está mais receptivo a esse tipo de situação. Então, Bianca, um abraço, parabéns. Em certo sentido, parabenizo também o governador. Eu acho que o mundo é isso, as pessoas têm que ser felizes como elas são. Fiz uma postagem outro dia comentando de que eu provavelmente nunca farei uma tatuagem na minha vida. E sabe o que eu penso de quem faz? Que cada um tem que ser feliz. Então, se a pessoa gosta, faça, né? Então, nesse sentido, parabéns, Eduardo, siga o seu caminho, a vida é sua e todos nós queremos que não só o senhor, como todas as pessoas, sejam felizes no caminho que escolham, né? Desde que sejam caminhos do bem, né? Haja visto que a gente viu há pouco tempo atrás acompanhando a caçada a um criminoso, né? Então, dadas as devidas... Com relação ao governador, eu só espero que ele seja um bom governador. É isso que me importa, né? Todos nós aqui sabemos que a vida de cada um é cada um, então tudo certo, né? Então, eu gostaria de comunicar isso e falar, então, com relação que nós tivemos também a semana passada, né, a nível do movimento LGBTQI+, né, que as pessoas estão conquistando o seu espaço. Então, igualdade para todo mundo, nem mais nem menos, mas igualdade e respeito, né? Porque é isso que é a vida, gente, né? Os tempos estão mudando e nós não somos ninguém para julgar. Então, muito obrigado, era isso. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas da minha bancada, colegas vereadores.
Eu gostaria, de modo muito carinhoso, de cumprimentar a vereadora doutora Clarice Baú, que hoje está completando mais um aninho. Mais um aninho na sua vida. E eu gostaria de dizer para ela que é um prazer dividir com ela esse espaço. Até nós começarmos, né, como vereadoras, eu a conhecia como colega de campanha, eu a conhecia de nome, eu a conheci das vezes que eu precisei de alguma coisa da Secretaria da Saúde e ela me atendeu muito bem. Mas foi aqui que eu aprendi a conhecê-la melhor, aprendi a conhecer essa pessoa maravilhosa que ela é, e eu tenho muito orgulho de ser colega dela, muito me orgulho de ser sua colega, doutora Clarice. Bem, como dizia o Beto Maioli, eu até não ia falar. Mas, como o vereador Gilberto do Amarante colocou algumas coisas, e depois o vereador Marcelo Broilo, da minha bancada, também falou, eu decidi que eu queria reforçar a fala dele sobre, que aliás foi uma fala extremamente apropriada sobre o pedagiamento na Praça de Farroupilha. Bem, calma. Eu acho muito importante lembrar a todos que, primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: o único vereador de oposição que esteve na carreata contra o pedágio foi o vereador Pastor Davi. Foi o único. Nenhum outro vereador esteve... Eu não falei com o senhor ainda. Nenhum outro vereador de oposição foi à carreata. E não importava ali a posição política, não importava. Era a comunidade contra o pedagiamento de Farroupilha. Isso não era uma questão política. Naquele momento não era. A carreata não era uma questão política. Bem, eu ouço falar muito aqui, principalmente do lado de lá. Eu ouço falar muito, porque nós temos que deixar as questões políticas de lado, porque nós temos que não sei o quê, e eles adoram mexer o dedo. Adoram. Mas quando tem que fazer alguma coisa que prove que não é uma questão política, eles não fazem. Eles são os primeiros que negam. Claro que eu vou levar chumbo. Eu já estou até esperando, trouxe meu guarda-chuva, porque eu sei que eu vou levar chumbo mijado lá de lá. Então eu já estou com meu guarda-chuva preparado. Mas eu não me importo, porque eu vou dizer o que eu penso. Na sexta-feira passada, houve uma reunião em Bento com o secretário Busato, que é o responsável pelas concessões de pedagiamento nas praças. Só o fato de que eles estão reavaliando a Praça de Farroupilha, que pode ser que a gente não vença essa luta, pode ser. Nós estamos vivendo uma luta. Podemos ganhar ou não, mas só o fato, meu espaço de líder, mas só o fato de nós termos alcançado o olhar deles para nós, reavaliando o pedagiamento da Praça de Farroupilha, isso é uma vitória. Isto é uma grande vitória. Seu espaço de liderança. Obrigada.
Isso é uma grande vitória. Isso não é um fato lastimável, como foi dito em alto e bom som nas mídias. Isso não é um fato lastimável, isso é uma vitória. Nós conseguimos que olhem para nós, estão olhando para nós, estão, talvez pela primeira vez, estão nos dando o direito de pensar que nós talvez não devamos pagar mais do que nós já temos, do que nós já pagamos. Eles estão nos dando o direito da dúvida. Eles estão dando o direito de reavaliar a praça do pedagiamento de Farroupilha. Isso é uma vitória que não tem preço. Não tem partido político e não tem preço. Isso é uma vitória da comunidade, é uma vitória de todos nós. E se todos pensassem dessa maneira, os vereadores da oposição teriam ido a essa carreata. Bem, que boa notícia, vereador Caleb, dessa emenda que vem para o Hospital São Carlos. 200 mil para custeio. Como eu queria que todos pudessem dizer isso. 200 mil para custeio. Isto vai ajudar de uma maneira significativa a nossa casa, o nosso nosocômio, a poder ajudar a saldar as suas dívidas. Que boa notícia. Quanto à remuneração dos funcionários públicos, quem não está a favor de que haja um aumento digno desses funcionários? Mas quem não está a favor? Todos nós somos favoráveis a isso. Desde, claro, seja dentro da lei, seja e dentro das possibilidades municipais. Mas todos nós somos favoráveis. Nós sabemos que são profissionais, que trabalham duro. Nossa Senhora, trabalham muito duro. E fazendo, às vezes, jornada dupla nessa questão da pandemia. Então, todos nós, sim, somos favoráveis. De antemão, eu já digo que eu voto favorável à moção do vereador Juliano. Minha bancada vota favorável. No que tenho para dizer neste momento, era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutora Eleonora Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a aniversariante de hoje, doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite aos colegas. Boa noite aos que estão nos ouvindo aqui, os que estão em seus lares, a imprensa, nossos servidores, e também aqui, em nome do presidente da SISMUF, Diego Tornes, quero aqui parabenizar essa iniciativa dos servidores virem nos prestigiar, até porque é uma pauta importante que com certeza dará muito debate. Então, eu quero aqui, a gente nem combinou, mas os assuntos fecharam aqui com a doutora Eleonora, na questão do pedágio, das questões de nós termos, sim, um diálogo. O que se tem visto do nosso poder executivo é o interesse de que não haja praça de pedágio em Farroupilha. Isso já está declarado na imprensa, visto os movimentos que já foram feitos com carreata, e depois dessa carreata teve realmente essa audiência, audiência em Bento, depois em Porto Alegre. Então, assim, está
aberto o diálogo, se reabriu a possibilidade de discutirmos. Bom, até onde vamos chegar? Isso vai depender de uma série de fatores. E eu não considero aqui, a gente tem que ser justo com as posições. Eu não considero aqui que um movimento do prefeito seja uma campanha antecipada. Senão qualquer movimento que façamos, nós políticos, sempre vai parecer que seja uma campanha antecipada. Não, a campanha vai ter a sua época de se fazer. Mas movimentos em prol da comunidade, da coletividade, nunca é campanha antecipada. Nós não estamos em campanha. Não se abriu a pré-campanha nem a campanha. Agora são movimentos necessários que se façam. E eu concordo também nessa questão das bandeiras. Não existe bandeira. A bandeira é Farroupilha agora. Nós não podemos pensar politicamente. Vamos esperar a campanha, ela vai ter bastante tempo para a gente fazer a campanha e colocar nosso posicionamento. Temos que ser justo. Se alguém usa o seu cargo para fins eleitoreiros, deve repensar se vai se candidatar ou não. Porque Farroupilha não merece esse tipo de política. Acho que nós entramos na política agora, renovamos aqui a Câmara de Vereadores, e temos quem já estava aqui com muita experiência, que está sempre nos passando conhecimento, mas houve uma renovação e um outro olhar de como se faz política. Então, é isso que a gente tem que pensar agora. Se cada movimento que se faz, se pensa lá na frente, daí fica difícil. A gente não está pensando na coletividade, na população que tanto falam aqui. Sim, está pensando em si próprio e em fazer votos depois. Acho que não é hora. Vamos deixar essa política para a hora certa. Senão a gente continua. Daí, onde é que está a renovação que tanto se fala nessa Câmara? Né? Acho que nós temos que deixar para a época certa. Então, acho que sim, que nós avançamos e vamos avançar nessas questões do pedágio. Tenho grande esperança. Nós temos lideranças que poderá ter pedágio, mas não aqui em Farroupilha. Sim, pode falar, doutora. A parte, a doutora Eleonora Broiro. Obrigado. Muito obrigada, vereadora Clarice. Em primeiro, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, que eu acabei me esquecendo de cumprimentar, né? Eu opero o olho e meu cérebro fica mais lento, né? Todos, o Diego, o Adamati, Bruxel, Cabinho, todas as pessoas que estão aqui, o Matheus, o Bareta, o Arielso, enfim, todo mundo que está aqui e que nos assiste de casa. Mas eu pedi a parte pelo seguinte: se nós considerarmos que tudo que se fizer é uma campanha antecipada, bom, então aí, vereador Amarante, cada vez que o senhor faz alguma coisa, que o senhor diz alguma coisa, eu vou ter que dizer, mas vereador, o senhor está numa campanha antecipada? Não dá, né? Que coincidência o senhor vê, né? Então não dá para ser assim, não dá para ser assim. Nós todos, vereador, respeito, nós todos aqui pensamos no que é melhor para Farroupilha. E não em campanha antecipada. Eu acredito que o senhor também pense assim. Obrigada. Espaço de liderança. Espaço de liderança daqui a 23 segundos. Tá, então aproveita. Então outro assunto, né, é a questão do SISMUF, que eu acho que é uma iniciativa plausível e uma necessidade de nossos servidores. Eu estive como servidora pública estadual, a gente sabe das dificuldades de se conseguir... Doutora, seu espaço de liderança. Obrigada. A gente sabe da necessidade de valorização também salarial, né? Então, aqui a moção é favorável, vamos votar favorável. A questão, realmente, eu concordo com a doutora Eleonora, né? Aqui ninguém é contra que os nossos servidores não tenham essa reposição. Só falta nós reavaliarmos realmente, o Executivo fará isso com bons olhos, esperamos que seja feito a questão dentro da legislação. Bom, o SISMUF sabe, esgotaram a questão administrativa, com certeza, como disse o professor Juliano, se buscará outra esfera, porque direitos são garantidos.
Então, nós estamos de acordo, sim, com a moção, sabemos das necessidades dos nossos servidores, sabemos do empenho e sabemos também que são merecedores do reajuste inflacionário. Cabe nós avaliarmos, né, em questão de pandemia, se a legislação permite. Mas isso tem o sindicato, tem a questão jurídica do executivo que irá avaliar. Outra questão aqui dos apontamentos do professor Juliano, que é a questão da postura do nosso prefeito. Bom, isso não é nós aqui que temos que discutir, isso é uma questão administrativa, deverá ele responder e não nós da situação, ou vocês, a oposição, apontar situações que nem essa. Isso são questões administrativas. Quem tem que responder é o executivo, não somos nós aqui da situação. Então, acho que não cabe aqui nós apontarmos, chamar o prefeito de mentiroso, de excelente governo. Não, isso é uma posição administrativa, nós somos legisladores. Nós temos que aqui aprovar leis e propor mudanças através de legislação. Outra questão aqui que se falou também, então, boa sorte, Diego Tormes, professor, que trabalhamos junto, boa sorte nessa empreitada e com certeza estamos torcendo que dê certo tudo isso, porque é direito dos nossos servidores. Outra questão é uma questão meio difícil, complicada, delicada, mas aqui eu quero colocar minha posição na questão que o Thiago William falou aqui, levantou esse posicionamento do nosso governador se declarar que é gay. Ninguém, com certeza, quer saber da sexualidade do governador. E ninguém é contra. Eu trabalhei em escola, trabalhei com jovens e sei disso, que não existe mais diferenças, nós somos iguais. Inclusive tem a Constituição, como disse o professor Juliano, que ampara isso. Nós queremos saber do trabalho dele. Todos aqui, e eu respeito muito a sexualidade de cada um, a escolha sexual de cada um, tá? Mas na posição do governador, eu aqui quero deixar registrado que tomara que não esteja usando essa questão, essa escolha sexual para realmente fins eleitorais, em vésperas de eleições. Até agora sempre foi governador e também foi gay, que todo mundo sabia. E por que não se declarar antes? Só agora, às vésperas da eleição. Então me traz um pouco de estranheza. Data vênia, outro entendimento, isso é o meu entendimento, né? Que eu acho que ficou descabida a declaração, não aqui para entrarmos em polêmica se isso é justo, se não é, se eu concordo ou não concordo com a sexualidade. Isso cada um escolhe a vida sexual que quer e que pretende que seja muito feliz. Agora, como governador, nós temos que apresentar trabalho, independente de ser gay ou não. E cuidar, e nós temos que ter respeito com essa categoria, né, das pessoas que escolhem ser gays e não podem ser usados para fins eleitoreiros. Me parece assim um pouco de oportunidade. Isso é o meu pensamento. Mas como a gente diz, cada um tem a sua interpretação e cada um aqui pode... E não é julgamento também. Aqui ninguém está para julgar ninguém, né? E até porque o judiciário que julga, nós aqui estamos só trocando ideias, é um fórum de discussão. Então, acho que nós temos que ter um cuidado e nós, como legisladores, proteger, sim, essas pessoas também que fazem a escolha sexual e de não serem usadas para fins eleitoreiros. É isso, obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E por ordem de inscrição, a palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Bom, dando sequência aqui, né, doutora Eleonora, doutora Clarice, viver é um ato político. Quando nós temos um país injusto, um país que foi construído à mercê da exploração, da desigualdade e a falta de oportunidades, viver é um ato político. Né? Vamos seguir a pauta. Estava no coração, precisava falar isso. Então, vamos para a moção requerimento 209, então eu já falei algo bem simplesinho. Moção de apoio à reposição da inflação dos servidores públicos municipais. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao prefeito municipal de Farroupilha a moção de apoio à reposição da inflação dos servidores públicos municipais. Requerimento 215, assunto banheiros públicos.
O vereador signatário, após ouvida a casa, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal solicitação que sejam trocadas as lâmpadas e disponibilizado papel higiênico para os usuários nos banheiros públicos do Parque dos Pinheiros. Estava passando por lá hoje e me atacaram. Vereador, não tem lâmpada. Vereador, não tem papel higiênico. Então, algo bem simples, mas que possível. Se tome uma providência. Requerimento 210. Eu vou ler, depois eu vou falar um pouquinho sobre a temática. Assunto: implementação do selo Delegacia da Polícia Amiga dos Animais. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer que seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, localizada em Farroupilha, o pedido em anexo que trata da implementação do selo Delegacia da Polícia Amiga dos Animais. Um projeto que visa instituir cartórios especializados na investigação dos crimes de maus tratos e crueldade contra os animais em conformidade com o programa estadual. Então, eu já tive reunido com o nosso delegado, muito receptivo, né? Mas eu acho que é importante a gente, Por que eu trouxe? Poderia ter simplesmente feito um ofício da bancada e encaminhado. Mas como é um assunto, sim, que se trata de política pública, um assunto importante, e também vem ao encontro com o PL 25/2021, que estaremos discutindo nos próximos dias, estou aguardando, falta um parecer dos 3, então estamos avançando, 66,66%. Vamos lá. Eu acho que é importante, porque avançamos muito, e quando a gente olha para a causa animal, a gente vê que temos várias legislações que já têm um impacto positivo, e meios, e ferramentas. E um cartório de defesa animal, eu acho que tem muito a brindar e ajudar o trabalho do Departamento de Defesa Animal, né? E também os nossos protetores e protetoras, porque é mais uma forma da gente chamar a atenção da nossa população quanto à questão da crueldade contra os nossos animais, que é importante, porque quando se adota, né, doutora Eleonora, a senhora já falou, pega um cachorrinho pequeno, parece um brinquedo, tudo bonito, cresceu, largou. Então é importante que a gente tenha essas ferramentas. E outros municípios, como por exemplo Esteio, ganhou esse selo e consequentemente foi aberto um cartório e tem feito um trabalho belíssimo, ajudando a combater os casos de violência e maus tratos. Então é importante chancelar, passar por nosso poder legislativo, e levar para o nosso delegado para também, quando na discussão com os seus superiores, ele poder apresentar que é um pedido nosso, dos nossos representantes da comunidade. Por fim, depois peço que o senhor coloque em votação os 3 requerimentos. Sobre pedágios. É o assunto do momento. Acho que nós temos que sim fazer uma reunião pública, chamar algumas autoridades, acho que é importante. Por que eu não tive presente? Porque pelo simples fato que eu não concordei com o método, com o formato. Acho que quem gostou bastante da carreata foi o governador, consumiu bastante SMS com a gasolina 6 conto. Penso eu assim, né? Então eu acredito, é meu posicionamento, vereadora. Então eu acredito que tem formas que a gente tem que chamar a atenção, que formas de impactar na discussão. Uma carreata foi lá, passageiro passou, foi, pronto. Então eu acredito que a gente tem que debater e as informações que chegam até nós que está batido o martelo. Se nos trouxerem um fio de esperança, doutora Clarice, que não foi batido o martelo, contem comigo. E se precisar, vamos fazer uma ação para chamar a atenção, trancar a rua. Tem que gerar uma coisa que chame a atenção. O carreata está trafegando, tá bom? Obrigado, vereador. E colocamos em votação o requerimento ou a moção de apoio à reposição da inflação dos servidores públicos municipais, número 209/2021, e os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, sobre essa moção de apoio ou de pedido para que o prefeito municipal
reponha as perdas salariais. Não é aumento de salário, é apenas reposição das perdas salariais. Isso é de uma justiça muito importante, porque ao erário não fará grandes diferenças. Não terá um impacto, porque sempre, lembrem, sempre houve a reposição da inflação, no mínimo, nos últimos anos. No mínimo. Há exemplo em todas as formas de municípios do Brasil que, em função de terem lei anterior à publicação do governo federal para limitação da reposição ou de aumentos, podem dar essa reposição. E o governo municipal tem uma procuradoria suficientemente equipada para fazer avaliação jurídica e entender perfeitamente que é possível fazer essa reposição salarial. O que precisa ter é o prefeito tomar uma decisão e dar essa reposição salarial. Receber os funcionários, sob pena de daqui a um tempo ter que receber de outra forma os funcionários. E digo, não haverá serviço bom sem atender o funcionalismo. Pode escrever. Não adianta fazer discurso nos corredores, seja feliz, tá voando, tá a milhão, bom papo. O que precisa é ter comida na mesa. O que precisa ter é o dinheirinho no bolso. E a inflação está corroendo o poder de compra de todos, e inclusive dos servidores públicos, sejam eles de qual ente são, mas nesse momento os do município de Farroupilha. E tenho certeza que o governo tem todas as condições legais e financeiras de fazer essa reposição. Então nós nos irmanamos nessa moção, Juliano, apoiamos, sentamos já algumas vezes, conversamos com o presidente do Sismuf, continuamos à disposição para conversar e queremos aqui na Câmara aprovar o projeto de lei de reposição das perdas dos servidores. É justo, é só uma questão de justiça. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Eu pediria a gentileza de que, por mais que os senhores concordem, a salva de palmas não cabe nas sessões. Por gentileza, os senhores podem se manifestar diretamente com o vereador ou, enfim, uma manifestação de apoio onde nós não podemos exercer, sim, o manifesto de palmas. Pastor Davi, o senhor pediu também encaminhamento de votação. Isto, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todas as autoridades que estão aqui, também o presidente Diego, os colegas, amigos que estão aqui nessa casa, nessa noite. Muito bom receber todos vocês. A bancada da Rede Sustentabilidade também vota favorável a esta moção, de apoio à recuperação das perdas, que houveram. É justo, a gente acredita que é um momento, e a palavra justiça tem que trazer equilíbrio, para que a gente possa, assim, atender. E aqui também as pessoas que me enviaram mensagens durante o dia pedindo apoio. Então aqui deixo o voto deste vereador favorável e me uno ao vereador Juliano, então, e parabenizo por esta moção e então votamos favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. Com a palavra, encaminhamento de votação ao vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda nos acompanham, primeiro eu gostaria de dizer que o encaminhamento de votação dessa bancada é favorável à moção do colega vereador Juliano, por entender justo essa reivindicação, essa moção que o Poder Legislativo dá a essa causa liderada pelo funcionalismo público.
E eu gostaria também, com essa nossa manifestação, fazer uma provocação aqui sobre... Existe uma grande diferença, principalmente quando a gente quer ser governante do município, quer ser vereador do município, quer se colocar à disposição para um cargo público, entender uma grande diferença que existe entre administração pública e administração privada. Não só aquela diferença em que a administração pública é voltada pelo bem do cidadão para oferecer serviços e a administração privada, obviamente que ela precisa olhar a empresa como uma empresa que tem que obrigatoriamente obter lucros. Mas eu falo da diferença clássica de toda essa seara entre ser um administrador público ou ser um privado. Quando a gente é um administrador privado, a gente não pode fazer o que a lei proíbe de fazer. Só não posso fazer isso. Já quando a gente é um administrador público, eu tenho que fazer o que a lei aprova que seja feito. Então, nessa seara, por exemplo, que nós estamos discutindo, tem lei que aprova que a reposição salarial ela pode ser colocada. Nós temos a prerrogativa, e até o presidente nos passava hoje à tarde, a gente estava estudando esse tema, em que permite que seja feito essa reposição pela inflação. Se tudo isso é possível, né, eu acho que, independente dessa situação, primeiro, nós precisamos nunca perder a possibilidade do diálogo, né? Então, receber o servidor, receber o sindicato, receber, enfim, qualquer pleito, é o mínimo que o líder precisa fazer. E pelas informações que têm sido trazidas aqui, está com essa dificuldade. Então, a gente gostaria que a prefeitura pudesse rever isso. Mas que, acima de tudo, a gente pudesse prevalecer o interesse público e se é um direito, se a lei autoriza, se está tudo certo, por que não conceder, né? Então, nesse sentido, nós achamos justo, necessário e nos somamos, então, à proposição aqui do vereador Juliano. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Encaminhamento de votação ao vereador Gilberto do Amarante. Quero dizer que também estamos junto com o vereador Juliano e eu, vereador, subscrevo, se dá para subscrever em nome do PDT, nós subscrevemos. Até porque o presidente do Sismuf aqui, não há um problema financeiro em nosso município. E muitas vezes nós não podemos confundir economia com reverso de serviço, ou pagar, às vezes, 5%, 10% ou 15% a mais, vereador Roque. Ele pode ser muito mais produtivo do que nós deixarmos de pagar. Às vezes, eu já citei aqui nessa casa que quando você trabalha numa indústria de calçado, por exemplo, eu vou usar o exemplo, claro, de uma indústria, quando tu faz um fluxograma para um determinado produto e tem que produzir 1000 pares, e tu determinou naquele fluxograma e tu já enxugou que vai utilizar 100 funcionários, se você tirar, às vezes, 20 funcionários, pensando que tu vai produzir 10% a menos, na maioria dos casos, se você tirar em pontos estratégicos, você vai produzir 50% a menos ou até menos, porque tu quebrou o ritmo de trabalho, tu quebrou o fluxo do trabalho. Então, esta questão de nós gerar um descontentamento com o servidor, de nós, do nosso executivo, não recebê-los, virar as costas, não debater o assunto com o servidor, eu digo que ele começa a criar um desserviço, porque, como eu falei antes, quem produz é o servidor. Então, se nós temos dinheiro no caixa e é justo, a lei diz que nós temos que pagar, que o município tem que pagar, então, que faça a justeza para o equilíbrio mínimo, porque hoje, se nós pensarmos que R$2.000, há 2 anos atrás, com o poder de compra, você comprava compras com R$2.000. O mesmo R$2.000, passado 2 anos hoje, você compra o que equivale a R$1.600. Então, a perda,
O poder de compra, se mais ou menos está em 30%. É só nós olhar o preço da gasolina, é só nós olharmos o preço de todas as coisas. Ou seja, é o mínimo, é o reajuste para o servidor que nós, como vereador, defendemos e apelamos para que o Executivo faça aí o ajuste da inflação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Vereador Felipe Maioli, para encaminhamento de votação. Boa noite a todos. Quebrando um pouquinho o protocolo, vou desejar uma boa noite ao nosso presidente Diego Tormes. E como já todos já deram boa noite, então vamos pular esta etapa. Falar um pouquinho sobre esse requerimento. Em primeiro lugar, a nossa bancada do MDB, toda ela está apoiando essa moção de apoio. E acredito que os servidores não param e são uma peça-chave na engrenagem para o município poder andar. Mas quero me dedicar exclusivamente à classe dos professores. Os professores, todo mundo quis a volta às aulas, o lugar de criança na escola, né? É difícil, né, ficar em casa com os filhos, né? Não é fácil aguentar, né? Então, imaginem um professor das séries iniciais, 25 alunos, numa sala de aula, das 7h30 da manhã às 11h30. Professores das séries finais organizando 3 planos de aula, conferindo quem devolve, quem não devolve, aqueles que não devolvem correndo atrás, por que não está devolvendo. É um trabalho incansável, prazeroso, e eu tenho certeza que essa classe é muito feliz desempenhando a sua função. Então, quero parabenizar a classe dos professores pela dedicação e pelo empenho. E eu sou a favor, nós somos a favor por quê? Chega de parabenizar, né, os professores. Chega de somente, você é importante na nossa vida. Os professores são fundamentais. Está na hora de botar um pouquinho de dinheiro no bolso deles também, né? Porque com tantos aumentos que estamos vendo, eu acho que muitos professores têm que trabalhar em 3 turnos, manhã, tarde e noite, e não é fácil. Então, o pessoal gosta de falar muito como era feito no passado, né, as comparações. Bom, vamos entrar no lado político, então. Segundo me consta, no governo passado, no ano passado, também não foi dado, né, essa reposição. Mas se nós começarmos a levar isso adiante, comparando um com o outro, não vamos levar a lugar nenhum. Como eu sempre falo, eu vou seguir na minha tecla. Vou defender, sim, essa reposição. Nós, da bancada, vamos votar favorável. Parabéns, Juliano. Parabéns pelo trabalho, Diego Tormes. E eu acho que, se nós conseguirmos fazer com que o nosso executivo se sensibilize com esse pedido, eu acho que o funcionário público estará feliz, os profissionais, os professores estarão felizes também. E eu acho que é por aí, o caminho é esse. Lutar pelo que é de direito e valorizar essa classe, que é de extrema importância também, para o bom andamento da nossa sociedade como um todo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores, encaminhamento de votação ao vereador Dr. Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Rapidamente, a gente
apoia a moção, muito bem feita. Estava fazendo as contas aqui, temos 1, 2, 3, 4 servidores municipais aqui. Uma representatividade de 1/3 da nosso parlamento aqui são servidores. Não é verdade, doutora Clarice? Senhora, doutor Felipe. Então, nós temos uma representatividade muito boa aqui. E a lei é para todos. Não é verdade, Felipe? A lei é para todos. Eu não estou entendendo, eu vou fazer um pedido aqui ao nosso prefeito, Fabiano Feltrin, porque se está na lei, se temos condições financeiras para fazer e executar o pagamento, que é de direito dos servidores, qual é o problema? Vamos judiar das pessoas? Nós já estamos aos pedaços, gente. Nós já, assim, a pandemia ainda não acabou. Eu tenho visto o sofrimento das pessoas na frente do hospital, nas mensagens diárias. Nós não temos mais cabeça, nós estamos assim, no limite. E aí vão ficar empurrando, vão ficar discutindo um assunto que não é nossa discussão isso aqui. Isso é lei. O Executivo tem que obedecer às leis tanto quanto nós temos que obedecer. Então, prefeito, aceita a opinião de um vereador de oposição, mas que quer construir e faz com que esse tema aqui seja limpado da nossa casa e essa semana aí se sensibilize, entenda que o momento não é bom, não é para ficar de brincadeirinha, para fazer com que as pessoas venham pedir pinico, pedir favor, que não estão pedindo favor nenhum. Não é favor, é obrigação do senhor em ir ali e fazer esse reajuste inflacionário, não é aumento. Que aumento nesse momento também a gente entende que os cofres públicos estão com dificuldade, né, em realizar aumento. Né? Há poucos dias fizemos uma audiência pública solicitando aumento do pessoal da saúde. Então, eu quero que toda a comunidade tenha o que é de seu direito. Eu tenho 2 pessoas maravilhosas na minha vida, que é a minha avó e minha mãe, que são professoras, e eu tenho dito isso muitas vezes no parlamento, que sou o que sou, porque tive bons professores. Então, faça isso com os servidores e faça com que esse tema, segunda-feira que vem, já não esteja nessa casa, porque há lei, há orçamento e tenho certeza que há uma grande consideração do Executivo com esses profissionais que merecem tanto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Tiago Brunet, e peço desculpas por conceder a palavra ao Dr. Tiago, que nós podemos ceder somente um por bancada. Já havia falado o vereador Gilberto do Amarante, mas o erro saiu da condução dos trabalhos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 209 feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 215/2021, feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 210/2021 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Não, já foi o Juliano. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, todos que estão até o momento no parlamento nos prestigiando. Parabéns, Clarice,
felicidades. Acho que aniversário é um momento importante da nossa vida e a gente tem que refletir o que fizemos e o que vamos fazer. Não é verdade? Esse é o teu dia para fazer essa reflexão. Fran Bonassi, cadê? Nossa nova assessora. Trouxemos mais uma mulher, né, que eu acho que sempre vem a agregar na sensibilidade do nosso trabalho, né? Eu sempre digo, onde tem uma mulher, ela tem uma flor, tem uma comidinha, tem uma coisa, tem um carinho, né? Tem uma sensibilidade diferente. Não que nós não sejamos importantes, né, Tadeu? Nós homens, a gente tem a nossa importância, mas a mulher, ela realmente traz algo a mais. Então, quero que todos consigam trabalhar de forma coerente, correta, justa, com a Fran. Tenho certeza que ela também irá fazer isso, né? Porque é assim que a gente trabalha, assim que a gente vem trabalhando. E então seja bem-vindo, Fran. Tenho certeza que vai contribuir muito para os trabalhos do nosso parlamento, que tanto precisa nesse momento aí difícil para todos nós. Tá? Conte sempre comigo, conte sempre com a bancada do PDT e tenho certeza que com todas as bancadas e todos os servidores desta casa. Gente, eu vim aqui, eu até ia apresentar o meu projeto de lei, vou deixar para a semana que vem, tá? Porque li um texto agora fantástico e eu não tenho como não dividir com vocês. Eu li agora esse texto, recebi agora e li agora. E de tão fantástico que eu vou deixar o meu projeto para apresentar, porque o projeto não é importante. Então eu quero que vocês prestem atenção, porque ele é sensacional. Tenho 63 anos e cresci vendo uma negra como âncora do programa Fantástico, Glória Maria. Cresci vendo um nordestino, um negro, um galã de circo e um caipirinha, Didi, Mussum, Dedé e Zacarias, formando um dos maiores grupos de humor do Brasil, os Trapalhões, fazendo piadas e críticas ao sistema que hoje jamais seriam aceitos pela sociedade, como homossexualidade, problemas de dependência química como o álcool. Também vi um grupo heterogêneo como o Cacete e Planeta, que tinha negro, branco, homossexual, fazendo piadas das mesmas temáticas que os Trapalhões, serem referência de humor. Cresci vendo o melhor humorista do Brasil, Chico Anísio, e seus personagens negros, brancos, pais de santo, gays, entrando em nossas casas um dia por semana para nos trazer alegria. Cresci vendo um travesti, participando de todos os programas da família brasileira, sem nenhum tipo de problema, Rogéria. Cresci vendo um negro gay, Jorge Lafon, ser um dos grandes nomes do humor nacional. Cresci vendo um transexual ser padrão de beleza feminina e capa de revista masculina, Roberta Close. Cresci vendo um gay com roupas não ortodoxas ser um dos maiores cantores e voz do Brasil. Sou apaixonado por esse cidadão, Ney Matogrosso. Aliás, por falar em música, cresci tendo todos os meus ídolos na música, como Cazuza, Renato Russo, Bethânia, Marina e outros tantos. Quase todos os meus ídolos do esporte são negros. Cresci vendo um negro como o maior ídolo desse país, Pelé, e uma das figuras mais populares do mundo. Testemunhei um cantor gago, ex-garçom, se tornar a voz romântica mais famosa desse país, Nelson Gonçalves. Por falar em Nelson, vi um outro anão fazendo tanto sucesso quanto Nelson Ned, quem não lembra? Eu cresci vendo dois homens gordos zoando suas próprias gorduras e se tornando um dos maiores apresentadores e mais bem pagos do país, Faustão e Jô Soares. Cresci vendo um homossexual extremamente requintado, inteligente, com programas para a família brasileira, ser amado por muitos e ainda ter virado um dos políticos mais votados deste país, Clodovil, explicando que a sexualidade é um direito de cada um e que isso não tem nada a ver com o seu valor enquanto ser humano. Cresci ouvindo músicas como as do Chacrinha, que dizia Maria Sapatão, e de Chico Buarque, Joga Pedra na Geni. Cresci vendo a melhor maneira de defender seus direitos, que a melhor maneira de defender os seus direitos é abertamente expressando-os de forma educada e inteligente. Eu cresci entendendo que preconceito significa estupidez, pois toda a minha formação se deu com bons exemplos de representantes de todas as classes, em um país que normalizou a presença de todos em programas de televisão, onde tudo era discutido sem qualquer pudor. Cresci entendendo de verdade o que era a liberdade de expressão. Felizmente hoje, com esse mimimi chato pra caramba, não temos mais liberdade de expressão. Tudo que citei antes, espaço de líder, por favor. Tudo que citei antes, normal, hoje seria execrado por uma sociedade chata pra caramba. Essa dita resistência do politicamente correto luta contra monstros e rótulos que ela mesma criou. Tudo vem sendo conotado como proibido e preconceituoso, ou politicamente incorreto.
Geração chata. Queremos o nosso Brasil de volta. Então, acho que é um texto interessante para a gente refletir, né? Quero dizer para todos... Seu espaço de liderança começa agora, vereador. Quero dizer para todos aqui, né? Eu tenho 39 anos e sou homem. Sou homem. Gosto de mulher, gosto de me relacionar, né? E eu não precisei chegar até os 39 anos para chegar nessa conclusão de que eu sou homem, né? Eu sei disso faz tempo. Acho engraçado as pessoas com 36 anos por aí dizer que são gay. Porque só agora, né? Porque só agora. Né? Então esse é o problema desta questão que eu li aqui. Politizaram tudo. Os próprios políticos estão politizando. Ah, agora eu sou gay, agora eu sou... Gente, eu cresci aprendendo a respeitar qualquer cidadão. Eu tenho amigos gays. Eu tenho amigos negros que estiveram aqui nesse parlamento, que morei junto 1 ano com ele. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a respeitar a opção sexual de cada um. Pronto. Sem estímulos, sem ofensas, né? Nós vivemos num país democrático. E isso é o que faz o senhor governador, por exemplo, poder exercer, né, a sua forma sexual para quem ele quiser. Esta democracia que, em alguns momentos, foi, de certa forma, atacada pelo próprio governador. Né? Esta liberdade de expressão que, muitas vezes, durante a pandemia, ele não deixou as pessoas ter. Esta liberdade de ir trabalhar, de ir e vir. Né? Mas eu quero que a população não faça retaliação com ele, porque seria muito feio da parte de qualquer cidadão. Mas é importante a gente lembrar que nós vivemos num país democrático, de direito. Temos deveres, mas fundamentalmente temos a nossa liberdade de expressão, a nossa forma de ser. E isso é o que importa para mim. A opção sexual, cada um tem a sua e seja feliz. Assim eu aprendi, buscar a felicidade e o respeito acima de tudo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Tiago Brunet. E de Tiago para Tiago, a palavra está com o vereador Tiago Ilha. Tem Tiago em quantia nessa Câmara, né, presidente? Coisa boa. Então, eu gostaria mais uma vez, primeiro eu queria aproveitar a fala esplêndida aqui do vereador Tiago Brunet, né, nesse texto magnífico que ele trouxe para a gente e dividiu. Essa questão que a gente falou hoje aqui sobre a situação, e foi reforçado pela fala do Tiago, sobre politizar tudo, nós vivemos num momento que nunca foi tão grande isso. Esses dias eu estava acompanhando como as pessoas gostam de politizar isso. Eu trouxe um assunto no programa que eu apresento lá no rádio sobre orgulho de ser gaúcho, né? De ter gaúcho no mundo inteiro, de cultivar as tradições, né? De ser do Rio Grande do Sul. E aí os ouvintes começaram a despertar uma rivalidade de que quem nasceu em Santa Catarina é mais gaúcho que quem nasceu aqui, que é mais gaúcho do Paraná, que é menos... E aí foi um debate extremamente extremo, né? Em que, não, gaúcho mesmo sou eu, né? Então, que não nasci aqui, sou tão gaúcho quanto os gaúchos daqui. E aí foi num debate que eu resolvi, inclusive, pedir para que o assunto parasse por ali, e não coloquei mais nenhum áudio no ar, porque nós precisamos entender que, no momento em que a gente vive, a gente precisa prevalecer o respeito e a individualidade de cada um, né? E tudo isso que o Tiago lembrou aqui, ouvindo a manifestação do vereador, me veio um filme da cabeça de tudo que a gente viveu e vive nesse país, né? Ao longo dos anos, e essa vida política, talvez de uns anos para cá, ela tornou-se extremamente grenalizada, né? Se eu penso que isso aqui é assim, eu tenho que agora aproveitar e ir para a mídia dizer que isso aqui é assim, para ver se todo mundo que gosta dessa garrafa aqui vem comigo. Não, depois eu tenho que ir para o outro lado porque essa garrafa não presta mais, então não vou falar mais dessa garrafa.
Agora não sou mais do time dessa garrafa. Eu tenho falta, e tem uma música gaúcha que é fantástica, do Chiru Missioneiro, que dizem que os caudilhos não existem mais. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ser a gente mesmo e fica tentando achar um biotipo que nos encaixe no momento que vive a sociedade. Se eu estou no momento propício, eu tenho que dizer que eu sou isso. Se eu estou no momento aquilo, eu tenho que dizer que sou aquilo. Se eu tenho um presidente que está numa eleição mais popular, eu tenho que dizer que eu sou do lado dele. Se eu tenho numa eleição que o pessoal fala que tem que falar bem das mulheres, eu tenho que falar bem das mulheres. Eu tenho que ser quem eu sou. Independente do que eu coloque a minha opinião, possa agradar ou desagradar alguém. Eu preciso ser verdadeiro comigo, porque se eu não for verdadeiro comigo, como é que eu quero ser um representante do povo? Eu quero aproveitar a onda de ir com quem ganha mais? Nada disso, gente. O mundo vive num momento difícil e a política, me parece que falta muito a verdade. Independente de ser quem for, eu comentei, fui o primeiro a comentar dessa situação do governador, espero que ele seja um bom governante e vou cobrá-lo pelas suas ações executivas no estado do Rio Grande do Sul. Ponto final. O que ele faz da sua vida pessoal não é problema meu. É um problema que cabe somente a ele. Falando aqui hoje, pela tarde, fez uma ligação à Secretaria da Casa sobre o requerimento que eu até comentei no grande expediente, que eu tinha dúvida se ele tinha já passado aqui, porque nós vivemos um momento que trancou ali a pauta pela questão de esperar a aprovação do regimento interno, e a gente tinha que aguardar essa aprovação para apresentar as frentes parlamentares, enfim. E aí fui orientado pela Secretaria da Casa para protocolar, né? E aí, depois de protocolado, descobrimos então que esse requerimento, inclusive, nós já votamos, já aprovamos junto com aquele outro requerimento que nós fizemos para convidar as entidades para vir aqui para falar desse mesmo tema, que é sobre os impactos que a pandemia tem causado na sociedade, não só no ponto de vista de saúde, no ponto de vista econômico. Pois bem, se já está aprovado, melhor ainda. Então nós aproveitamos, né, esse momento para convidar os vereadores a aproveitar que na próxima segunda-feira, naquele horário de 17h30, é um horário que as comissões se reúnem, os vereadores estão aqui pela casa, para então, como autor do requerimento, convidar aqui para que cada bancada possa comparecer às 17h30 aqui na sala de reuniões para a gente então oficializar a frente parlamentar em defesa de ações preventivas e direcionadas ao combate ao coronavírus e os impactos causados na pandemia e na economia local. Então, nós aproveitamos esse espaço para convidar a todos os vereadores, um por bancada, para as 5h30 da próxima segunda-feira, para instaurar, então, essa frente parlamentar, que, inclusive, vai ter contribuições importantes, haja visto que nós temos aqui 2 médicos que podem nos dar uma cobertura bem especial no andamento dessa importante frente parlamentar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E por ordem de inscrição, a palavra está com o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a vereadora Clarice pelo seu aniversário. É só uma vez por ano, né? Então, parabéns, ainda bem, né? Felicidades, curta muito esse aniversário e tantos outros que virão. Quero cumprimentar a imprensa, ao Leandro Damati, fazer um cumprimento especial aqui ao Jorge, do Jornal Farroupilha, que acho que acabou de se retirar, mas que está sempre presente conosco. Inclusive, o Jornal Farroupilha está fazendo 40 anos esse ano. 40 anos de Jornal Farroupilha. É uma bela de uma história. Quero fazer um pedido de informação sobre a estação rodoviária. Existe algum contrato vigente entre ente e empresa? Em caso negativo, qual a forma legal estabelecida para tratar dos termos da concessão? Em caso afirmativo, fornecer uma cópia do presente do contrato. Durante o período de pandemia, em decorrência da Covid-19, houveram vantagens ou benefícios conferidos à concessionária? Quais? A Prefeitura recolhe aluguel pela concessão? Em caso afirmativo, responder qual o valor atualizado em moeda real e se todas as parcelas estão quitadas.
Por fim, houve no local algum tipo de fiscalização sanitária ou de vistoria em relação ao cumprimento das cláusulas que porventura existam entre prefeitura e concessionária? Pedido de informação número 28. Também outro pedido de informação, tendo em vista que na administração passada foi feita licitação e deixando dinheiro em caixa para execução do projeto de asfaltamento da rua Rui Barbosa, tendo iniciado o nivelamento asfáltico, restando agora fazer sua conclusão, sob pena de deterioramento da obra. Pergunta-se, por que ainda não houve seguimento da obra? Será executado o projeto? Em caso afirmativo, quando será executado? E em caso negativo, expor os motivos. Pedido de informação número 30. Um outro pedido de informação de número 32, o vereador abaixo firmado, após ouvir da casa, requer a seguinte informação. Existe projeto para abertura, prolongamento e pavimentação da estação prolongada, a ser prolongada, caso seja, da rua Paim Filho, sentido leste-oeste. Em caso afirmativo, fornecer as informações para a Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 32. E um requerimento solicitando aqui, então, a patrulhamento da região do Machadinho, especialmente no trecho correspondente no mapa em anexo. Senhor presidente, depois, então, por favor, põe em votação. E eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a questão do pedágio. Com todo respeito, uma carreata não expressa a grandeza de uma prefeitura, de um prefeito. Uma carreata se faz quando o time ganha uma partida, fica campeão, quando a gente ganha uma eleição, quando a gente quer comemorar algo. Esses dias passou uma carreata na frente da minha casa, lá eu fiquei olhando, era um aniversário de alguém que estão comemorando agora de forma de carreata. Mas um prefeito tem que ser um articulador político da região sobre esse tema, com propostas, com ideias, com sugestões. Ora, fazer uma carreata, isso não é articulação de um prefeito? Com todo respeito. Com todo respeito, fazer uma carreata para dizer que é contra o pedágio, mas se espera muito mais do que só fazer uma carreata, organizar quantos carros encarreirados para fazer uma carreata, para discutir um tema. Aliás, não foi discussão, né? Foi para dizer que é contra. Está votado a lei, está aprovado a lei, o governador vai instalar os pedágios. O que nós propomos aqui de debate? Eu levantei o tema, o Amarante levantou o tema, o Thiago Willer levantou o tema, não sei quem mais aqui levantou o tema, de fazer uma discussão sob o ponto de vista de ver investimento, cronograma de obras, quais as obras, baixar preço, trabalhar a questão da outorga, que está mal explicado, quando serão feitas as obras. Isso não foi discutido numa carreata, não se discute isso. Uma carreata, no máximo, você dá umas buzinadas. E nada mais. Então, assim, ó, eu não fui para a carreata e não me sujeito a ir para uma carreata desse tipo de organização. Eu peço espaço de liderança, senhor presidente. Não acredito. Espaço de liderança, o vereador Roque Cervellini. Não acredito que numa carreata, onde vai um carro atrás do outro, tem uma pauta para discutir pedágio. Nós levantamos aqui, em primeiro lugar, outorga. Outorga significa custo para a empresa que vai ganhar a licitação. Esse custo está embutido na tarifa do pedágio. Qual é a discussão da carreata sobre esse ponto? Outra questão, o preço mínimo que está lá, que terá que ter um preço mínimo do pedágio e um preço máximo. Qual é a discussão que foi feita na carreata sobre isso? Outra discussão, cronograma de obras, quando as obras serão feitas na nossa região, 453, 122 e etc. Qual é a discussão que foi feita nessa carreata? Outra questão, quais as obras, quantos viadutos, quantos trevos, quantas elevadas, quantas duplicações, qual é a discussão que foi feita nessa carreata? Nada. Ora, fazer uma carreata com 100 carros, 200 carros, 300 carros, 400 carros, o máximo passa de um volume,
Mas e no outro dia faz o quê? Então é nesse ponto, doutora Eleonora, que eu não fui e não irei, porque não me sirvo para isso. De ir para uma carreata para fazer uma carreata e um buzinaço. Eu imagino que deve ter ficado chocado o governador com a carreata. Aliás, a Petrobras anunciou hoje o aumento do combustível. Aumentou hoje o aumento da gasolina, do diesel e do gás da cozinha. Não deve ter sido em função da carreata. Obviamente que não. Mas foi uma carreata para gastar combustível. Vocês acham que o governador vai sentar e vai dizer: temos agora, senhores secretários, discutir a carreata do município de Farroupilha? A pauta, o governador chamou urgentemente todo o secretariado para discutir a carreata de Farroupilha. Gente, é só um pouquinho, ó. Nós não vamos aqui achar que um assunto tão complexo como esse vai se decidir por uma carreata, doutora Clarice. Com o maior respeito que eu tenho pelo prefeito, pela sua equipe, pelos queridos vereadores da situação, mas como a Eleonora, doutora Eleonora, nos pôs uma tarja aqui, que a gente não foi para a carreata, então estou só me defendendo. A carreata não trazia um simbolismo de discussão e de debate. O pedágio vai acontecer. Vamos discutir o mal menor. Vamos discutir o que vão nos servir em troca do que vão nos cobrar. É isso que precisamos fazer. As discussões superficiais podem ser feitas, mas assim, eu entendo pelo menos que um prefeito, presidente da AMESNE, da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, tem que ser um grande líder, que vai discutir pontos estratégicos, que vai discutir com as associações comerciais da região, que vai discutir quando é que nós vamos duplicar a 122 de São Vendelino, quando é que vamos triplicar a rodovia que vai a Caxias 122, a Rota do Sol que sai lá na BR-116, quando é que nós vamos duplicar a 453, quando é que nós vamos fazer as elevadas, os trevos, as rótulas, quais são as propostas? É isso que a gente espera, é isso. Entende? Então, é nesse sentido que a gente não participou da carreata. Não tem nenhuma questão que faça um juízo de desvalorização, mas que o conteúdo não era um conteúdo que continha pautas capaz de convencer. Agora, se o prefeito fizer uma reunião amanhã, às 6 da manhã, eu vou estar lá para discutir o tema com ele. Se fizer no domingo, no sábado, a hora que quiser, vou estar lá para dar a minha contribuição. Agora, não vou botar o meu carro, rodar, para fazer cena que eu estou tocando pedágio. Já fiz isso 300 vezes, quando instalaram o pedágio entre Farroupilha e Caxias. Fizemos muitas e muitas e muitas vezes. Quase fomos presos por conta de fazer movimento lá. Tivemos interdito proibitório, tivemos problemas de contratação de advogado para defender. O querido Juarez Colombo não podia mais nem passar pela 122, pelo posto de pedágio. Quer dizer, não venha me cobrar que a participação numa carreata vai resolver o problema. Não vou participar. Se fizer de novo, não vou participar. Agora, se fizer uma reunião para discutir uma pauta sobre o tema, estarei lá, aonde for preciso. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Colocamos em votação o pedido de informação número 28. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vamos à votação do pedido de informação número 30. E os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o pedido de informação 32/2021 e os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 214/2021 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores.
Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Uma questão de ordem para a doutora Eleonora Broilo. Eu peço, se assim os pares entenderem, que eu preciso me ausentar, porque estão me aguardando para uma cesárea no hospital. Rompeu a bolsa de uma paciente que estava marcado para amanhã e estão me aguardando. Perfeito. Muito obrigada. Um bom parto lá, doutora, que ocorra tudo bem. Primeiro a vida e depois a gente dá sequência ao nosso trabalho. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Esse microfone parece que tem uma cisma comigo. Senhores vereadores, público aqui presente, os que nos prestigiam. Bom, eu acho engraçado, é interessante, a Câmara de Vereadores é um lugar interessante e que uma das maiores façanhas de Albert Einstein foi falar em função do referencial, que em função do referencial é que determina, por exemplo, o movimento. E claro, aqui os vereadores buscam muito o seu referencial, o seu próprio referencial. E ele mesmo dizia que a verdade em função de referencial pode ser totalmente diferente da verdade de outra pessoa, simplesmente por estar utilizando outro referencial. E eu fico o tempo inteiro me perguntando o tipo de fala que eu utilizo e as coisas que eu vou falar, em função de qual é a lógica de tudo isso, o que isso realmente é certo, o que isso é errado. Pena primeiro dizendo que toda a manifestação do povo é que deve ser respeitada. Então, a carreata, sim, é uma manifestação do povo. Ela é o povo ali. Por mais equivocado, suponhamos que alguém esteja, o povo está representando. E é a fala do povo, a vontade do povo. Primeiro. Segundo, que se numa questão política a força popular não for significativa, eu não sei mais qual é o tipo de argumento que pode ser feito para se convencer os representantes políticos. Se uma manifestação política não tiver mais peso nos governos, eu não sei mais o que tem força. Por exemplo, de convencimento de um secretário. Pois bem, a vontade dessa carreata foi de simplesmente não ter o pedágio aqui em Farroupilha. Eu não concordo com a parte em que o Amarante disse que não importa se alguns moradores de Farroupilha vão ter que pagar pedágio. Eu não sei quantos votos eu fiz lá, isso nem me interessa. Eu sou vereador de Farroupilha. E eu defendo que nenhum farroupilhense tenha que sair da sua casa, passar por um pedágio para vir até o centro. Vai ser instalado em outro ponto? Sim, vai ser. Isso já tem uma lei aprovada em 2016. Isso não significa que tem obrigatoriedade do senhor governador colocar os pedágios. Mas é fato, eu concordo, vereador Roque. É fato, vai ser colocado. Agora, a força política que se fez nesse movimento de pedágio era para não termos o pedágio aqui em Farroupilha. Eu acho que é uma discussão, é uma defesa que eu faço como vereador, defendendo os munícipes de Farroupilha. Eu não quero que nenhum munícipe pague. O que acontecia quando nós tínhamos o pedágio aqui? Pessoas que moravam dentro de Farroupilha, para vir até o centro de Farroupilha, a gente pagar pedágio. É isso que eu não quero. Infelizmente vai ser posto em algum lugar? Vai ser posto. Mas não é essa a minha vontade. E é esse movimento que foi feito. E se o movimento de pessoas numa quantidade significativa não muda, repito, não muda as decisões políticas, mesmo sendo a nível de Estado, sentarmos e discutirmos para dizer o que nós discutimos para um governador, para um secretário, eu acho que vai ser tão ineficaz ou menos. Então, essas são tomadas, sei lá, políticas, movimentos, estratégias, mas onde não? Onde elas não existem? Esse é o nosso mundo político, a gente precisa fazer esse tipo de pressão. Então, essa é a minha opinião. Esse movimento político, ele foi feito para não ter o asfalto, o pedágio aqui nos asfaltos, dentro da região de Farroupilha. E para que nenhum munícipe precise pagar
um pedágio para sair de sua casa e vir até o centro de Farroupilha. Vão instalar os pedágios? Vão, com certeza. Vontade do nosso governador? Sim. Obrigação de uma lei aprovada em 2016? Não. Repito, nenhuma lei aprovada obriga o executivo, nenhuma não, mas essa lei não obriga o executivo a colocar o pedágio. Sim, ele tem a autorização legal para colocar. Mas essa é uma discussão que passou, porque ele vai ser posto. Então, senhor presidente, essa é a minha opinião. E isso é o que eu defendo, no sentido de que eu não quero aqui em Farroupilha. E a vontade do prefeito foi essa também. Eu acho que a vontade de muitas pessoas é essa, de não termos o pedágio aqui em Farroupilha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E pela ordem, a palavra está à disposição. Vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, eu quero dar duas informações antes. Nós temos o PL 24, então amanhã eu convido a Comissão de Obras para nós fazer aí as informações, e às 4 horas. E às 5 horas, então, nós definir os integrantes da Frente Parlamentar de Obras, às 5h30, depois do ROC, para que tenha um representante de cada partido. Quero apresentar, senhor presidente, 2 requerimentos. O requerimento 31, então o vereador signatário, após ouvida a casa, requer a vossa excelência, nos termos da lei 23, inciso 12º, combinado com o requerimento 141, oficia o Executivo Municipal competente para informe a esta Casa Legislativa as informações. Como estão os plantões de animais feridos no final de semana? Existe atendimento? Qual é o papel do Departamento de Defesa Animal no recolhimento de animais abandonados, assim como demanda de adoções? E também o pedido de informação 29, por este vereador, que depois então bota os dois em votação. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requer a vossa excelência, nos termos da lei, artigo 23, inciso 12º, combinado com requerimento interno, artigo 141, inciso 1º, que oficia o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que informe esta Casa Legislativa as informações. Parecer sobre a fiscalização de obras de tubulação de rede de esgoto local que estão sendo executadas sob responsabilidade da Corsan em todos os bairros, como, por exemplo, no bairro Bela Vista, das fotos em anexo, assim como o andamento do processo de reposição dos calçamentos em questão, fotos anexo. Então, são esses 2 requerimentos, depois, então, eu vou botar em votação. Ok, vereador. Então, depois eu boto em votação os 2. Eu queria ainda reforçar um pouquinho a questão do pedágio. Eu quero dizer que o governo do estado abriu a discussão dia 14 de junho para os municípios discutirem. Dia 17/6, eu procurei, liguei, acho que 3 ou 4 vezes para o nosso prefeito, ele não me atendeu. Estava passando aqui no Salão Luterano, vi ele, parei para falar, ele me deu 1 minuto só e disse que tudo que nós fizesse naquele momento era perda de tempo. Tudo e qualquer coisa era perda de tempo. Então, dia 29/6, eu participei de uma audiência pública de Caxias do Sul, do qual debatemos o assunto do pedágio. Todos os assuntos referentes ao que estaria na planilha, no cronograma do governo, do Estado. Então, dia 28/6, também teve uma audiência pública no São Sebastião do Caí. Flores da Cunha também discutiu o assunto. Bento Gonçalves fez audiência pública dia 8/7, da qual o nosso prefeito, então, segundo ele, fez esse depoimento na Rádio Espaço, que recebeu a informação neste dia. Então, ele fez e outra. Quero dizer o seguinte, professor Sandro, eu concordo que a carreata pode ser uma festa, pode ser um lançamento de... Por que eu digo que é um lançamento? Porque às vezes pode ser um lançamento de um time de futebol, um lançamento de um candidato, o lançamento de um evento esportivo.
E o que acontece? No dia que foi feito, ou no sábado que foi feito esta passeata, quando eu digo, doutora Clarice, que é uma antecipação de campanha, na segunda-feira foi lançado o seu candidato ao governo do Estado. Então, quero estar enganado, eu acho que foi coincidência. Por isso que eu falei antes que foi coincidência. Sábado, uma passeata, o governo disse que nada poderia ser feito dia 17, depois no sábado faz essa caminhada, e na segunda lança seu governador. Por isso, eu acho que é coincidência, tudo bem, pode ser coincidência mesmo. E também quero dizer, professor Sandro, que aqui, quando eu falei na questão de ter alguém que pode pagar, o município pode subsidiar muito bem com todo o valor que vai arrecadar de INSS. Aí nós mandamos lá, ali, vamos mandar aqui em São Sebastião do Caí, eles vão receber milhões de arrecadação de INSS. Nós vamos ter que pagar todos os farroupilenses até Caxias do Sul igual. 2 pedágios. E se tiver que ressarcir, o senhor esqueceu de falar, que eu disse aqui na tribuna, que o município pode ressarcir esses moradores com todo o INSS que vai cobrar, que vai receber, se tiver o pedágio em Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Colocamos em votação o pedido de informação número 31/2021. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o pedido de informação número 29/2021 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, quero trazer a minha manifestação, mais uma vez nessa casa, sobre a questão dos pedágios, né? Talvez eu fui o primeiro vereador aqui, 2 meses atrás, a trazer uma fala aqui, quando o Amarante comentava sobre o trabalho que ele liderava aí sobre a recuperação das estradas. Eu falei aqui, fiz uma fala até muito dura e expressando a minha opinião, que continua a mesma, né? Eu acredito que o cidadão já paga conta demais para precisar pagar a incompetência histórica dos governantes que deveriam, com o valor dos nossos impostos, que pagamos que não são poucos, dar conta de entregar as estradas, assim como dar conta de entregar a saúde, assim como dar conta de entregar a segurança. Porque nós já pagamos essa conta e vou defender sempre no meu trabalho legislativo, seja onde estiver que eu possa estar manifestando a minha opinião, vou colocar sempre dessa forma. Sou totalmente contra, acho que a gente já paga demais. E muitas vezes a gente aceita a situação porque é a última alternativa que tem. Mesmo assim, veja como são as coisas. Nós precisamos ter a capacidade de conversar com quem diverge da nossa opinião, ou quem pensa de forma diferente. Mas é no diálogo, é na cooperação, é na proposta estruturada que nós encontramos a solução. Porque ou a gente trabalha de forma consciente, prestativa, ou nós trabalhamos para jogar para a torcida. Agora, se eu jogar só para a torcida, eu não vou de novo, vou virar uma grenalização e que eu não vou achar a solução do problema. Tanto é verdade que dentro, por exemplo, da base política que eu participo, eu sou vereador do Republicano, a nossa deputada é base do governo do Estado, mesmo essa lei não ter sido votada pela FRAM, porque foi essa lei anterior à legislatura em que ela virou deputada, mesmo assim, ela faz parte da base do governo do Estado, como parlamentar, e ela tem procurado trazer essa discussão, inclusive internamente, com lideranças, participamos de alguns encontros com liderança de outros partidos, ouvindo a opinião de cada um, buscando buscar e trazer a contribuição sobre o que é possível fazer nesse momento, né? Não é sobre ser favorável ou contrário.
A primeira pergunta, se você perguntar para o farroupilense, quer pedágio em Farroupilha? É claro que não, a gente judiou com pedágio aqui que não trazia benefício nenhum para a cidade, muito antes, pelo contrário, só nos explorava. Bom, agora nós precisamos encontrar uma nova forma de olhar isso aí. Agora eu não posso olhar só para o meu umbigo. O que eu vejo que o prefeito tem dificuldade de entender, ele é presidente da Associação dos Municípios. Então, eu não quero pedágio só em Farroupilha, mas em Bento pode ser. São Vedelino também eu concordo. Caxias, quem sabe? Farroupilha não. Nós precisamos entender que não é sobre dizer se é aqui em Farroupilha ou se vai ser em Nova Milano. Nós precisamos entender que forma, de que maneira, se tem como brigar ainda para que não aconteça. Nós precisamos descobrir as ferramentas que nós temos na mão. Toda e qualquer manifestação é justa. Eu respeito qualquer manifestação, se for carreata, se for opinião, cada um escolhe. O que eu tenho respeitado isso e não concordado, que eu acredito que pela liderança, porque nós temos uma liderança aqui, gente, somos vereadores. O prefeito tem uma liderança muito maior do que a nossa, no ponto de vista institucional da nossa cidade. E, sendo presidente da Associação dos Municípios, ele tem condições totais de criar uma proposta e apresentar, chamar uma audiência e discutir com as lideranças locais. Eu não concordo por isso. Minha alternativa para arrumar as estradas. Não vamos colocar pedágio, então a minha alternativa é qual? É essa, está aqui, ó. Entreguei ao governo do estado, sou presidente da associação, cada município vai fazer isso, o governo do estado vai fazer aquilo, e nós vamos resolver essa estrada sem pedágio. É uma proposta. Se eu sou contra o pedágio, eu tenho que dizer qual a alternativa para arrumar as estradas. Qual é a alternativa para arrumar as estradas? O que a gente não pode é só dizer que a gente não quer, para que a gente possa, quem sabe, se promover com isso e deixar que a estrada, o problema é do governador. Nós precisamos ser responsáveis. E aqui está falando um vereador que é totalmente contra o pedágio. Mas a gente tem que ser responsável no ponto de vista de encontrar alternativas que possam beneficiar o cidadão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Vereador Pastor Davi solicitou também a palavra, e a palavra está à disposição da Rede Sustentabilidade, na pessoa do vereador Pastor Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqueles que já foram nominados aqui, eu trago hoje à noite um requerimento simples, né, para esta casa, mais um pedido de muitos moradores do bairro 1º de Maio, ali, bem no finalzinho do bairro, na rua Real do Damim, né, no loteamento Farinon, 1º de Maio. Então ali, Rose, se tu conseguir colocar para mim as fotos, é a falta de iluminação. Você vê uma rua que também tem a ausência de calçamento, né? E aí nós temos então a ausência da iluminação, faltam postes, falta toda a estrutura, né? Você vê aos fundos ali alguns lâmpadas, foram os próprios moradores que compraram, colocaram nas suas casas, né? Mais ou menos uns 200 metros ali de área, de rua, que não tem nada de iluminação, né? Então, aí registramos as fotos, fomos em loco, e é um pedido que eu trago aqui então para esta casa, né? E vamos levar também ao conhecimento do Diogo, do Argídio Schmitz, que já tive em conversa com eles também, para que a gente possa então estar atendendo, né, esses moradores. É sabido de que a prefeitura fez investimentos, compras de lâmpadas, investimento em equipe, né, aumentando, e hoje então eu trago para vocês essas fotos, senhor presidente, um requerimento simples para que a gente possa analisar junto à Secretaria de Obras, e também dizer que hoje tive a notícia de que a iluminação
os trabalhadores da prefeitura estiveram na linha Boêmios, linha 7 Colônias, por esses lados. Então, acredito, assessora Thaís, que vamos ter, né, alguns resultados nas 7 Colônias ali também, que é um pedido da nossa população. Eu falo aqui, cito a Thaís, porque as cobranças vêm, os pedidos vêm, né, presidente? E os nossos assessores estão ali também trabalhando e, graças a Deus, nessa casa temos uma equipe maravilhosa aí de assessores. E com essa fala, eu dou as boas-vindas também a Fran Bonassi, né, que vem compor a equipe, o Paulo, né, que também tivemos o privilégio de trabalhar na saúde, juntos ali, hoje está aqui, enriquecendo essa casa, né, Paulo, com o teu trabalho, com a tua dignidade e caráter, né? Vamos trabalhar juntos, aí vai ser muito bacana. Eu vejo que a Câmara de Vereadores realmente deu uma grande renovada para que a gente possa alcançar muitas coisas, doutora Clarice. E eu quero aqui, com muito respeito ao meu vereador Roque Cervenini, né? Ele sabe que eu tenho admiração por ele, sempre falo isso. Quero dizer, vereador Roque, sim, eu estive na carreata, né, no dia que foi proposto, e eu vejo que foi uma forma de manifestação, o entendimento que eu tenho de me manifestar. Eu acho que a gente fazer uma carreata ordeira, né, tendo um objetivo, é bacana, é salutar, né, do que nós daqui a pouco fecharmos a estrada, queimarmos pneus, sei lá. Eu, no meu entendimento, né, eu trago esse pensamento do motivo que eu fui não querendo pedágio aqui na nossa cidade, haja vista de que nós já sofremos muito tempo, como disse aqui o vereador Thiago Ilha, muitos anos, né? E agora, então, qual é a solução? A solução seria que o retorno dos nossos impostos ao Estado voltasse aos investimentos na nossa região. Uma região que tem um PIB grandiosíssimo, né? Essa é a solução. Mas como, né, não se há uma administração que retorne os investimentos para a nossa comunidade, então sim, nós vamos ter que pagar mais uma vez esta conta. Mais uma vez é a população que paga, a população que se manifesta, a população que sai à rua, a população que diz não, né, a população que tem a voz. E nós temos que respeitar a população, porque a população nos colocou aqui para representá-los. Então, eu vejo que sim, é uma maneira, uma caminhada, uma carreata, uma motociata, não sei, mas existe, né, a maneira de nós manifestarmos, é manifestação na rede social, então, sim. O que eu quero é que os moradores de Farroupilha possam ter aí condições de tráfego, as estradas sejam revitalizadas, né, para a gente poder estar bem. Espaço de líder, senhor presidente. Espaço de liderança todo seu. E é claro que nós não queremos, né? Eu aqui na minha ida, nas vias, essa semana eu parei, né? Um senhor estava ali com a família, trocando o pneu, parei para oferecer ajuda, né? E depois passei por outras vezes, Chico Sutili, e mais carros ali parados, né? A gente não quer, mas quer que todos estejam bem. Também a minha manifestação, senhor presidente, quanto à questão do nosso governador, né, trazer esta notícia que todos já sabiam, né, e ele vem agora num programa de rede nacional, né, trazer a sua declaração da sua opção sexual. Eu parto do princípio de que nós precisamos ter respeito com todas as pessoas. Precisamos respeitar as suas posições, precisamos respeitar as suas decisões, todavia não as suas imposições. Todavia não como teve o Burger King querendo incutir isso nas nossas crianças. Eu vejo que nós precisamos ter, sim, decisões para a nossa vida, mas quando conseguir decidir. Então, eu penso que o governador, ele precisa saber que ele é governador, que ele precisa governar. É isso que ele precisa saber. Ele precisa saber que ele tem que cumprir com seus compromissos de campanha, ele precisa cumprir com as suas declarações com os gaúchos, é isso que ele precisa fazer. Não precisa ficar fazendo declarações para buscar algum benefício próprio, né? Ou não,
né? Porque se de repente essa declaração já tivesse vindo anteriormente, não sei qual seria, né? Não sei se ele seria nosso governador, sinceramente. Mas eu vejo que eu trago esta posição porque hoje fui perguntado. E eu trago alguns princípios comigo. Os princípios daquilo que eu creio, os princípios daquilo que eu defendo, né? Mas respeito a posição de todos aqueles que pensam também diferente. Então, só para registrar nesta casa o que todos opinaram, também deixo aqui a minha contribuição. E coloco então em votação, senhor presidente, o requerimento 211 nessa casa. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, vereador Pastor Davi André de Almeida. Colocamos em votação o requerimento 211/2021 e os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, somente com a ausência da vereadora doutora Eleonora Broilo, que teve que sair para atendimento profissional. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de comunicação ao vereador Pastor Davi, depois vereador Sutili. Senhor presidente, eu quero tirar de votação desta casa o requerimento 212 da nossa bancada no dia de hoje, então peço que seja retirado. Retirado. A palavra está com o vereador Chico Sutili. Boa noite a todos. Eu entendo sobre os pedágios que ninguém mais atura pagar impostos, pagar encargos, pagar tudo para tudo. E não tem nenhum benefício, né? Eu entendo também o esforço do nosso prefeito como presidente da associação na frente, liderando da sua forma. Eu entendo a nossa deputada, que é aqui da região também, fazendo seus maiores esforços. Mas hoje à tarde eu estive reunido com uma entidade muito importante aqui no município e o pessoal entende que, todos nós entendemos que é inevitável, o pedágio está aí, vai ser instalado, independente de onde for, vamos ter que pagar, né? Só que o pessoal está quase aplaudindo o pedágio por tentar ver as nossas ruas boas, trafegáveis, porque está ficando insustentável, foi o que o pessoal queria. Deixar até um limite extremo de nós não ter mais quase acessibilidades nas estradas para implorar para voltar aos pedágios, né? E independente do ponto onde for posto na nossa região, todos nós pagamos. Nós vamos no supermercado, vamos na farmácia pegar nosso medicamento, lá vai estar embutido alguns centavos do pedágio, independente se nós não passar por nenhum desses pedágios, nós vamos estar pagando uma pequena carga em cima desses pedágios. Como no Brasil nós já somos os campeões mundiais de pagar impostos, né? É mais um encargo que nós vamos levar nas nossas costas por mais 30 anos ou mais que depois vão renovar. Seria isso. Obrigado, vereador. Pode ser. A parte ao vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, vereador Chico. Bom, né, isso eu até comentei numa outra sessão. Essa prática do pedágio tem um nome, neoliberalismo, que é o quê? Tu trabalha com uma política para enfraquecer o Estado, tu não faz investimentos, tu deixa chegar ao extremo, tu mesmo é o culpado do que está e tu vende a solução. Pronto, está aqui o pedágio. Infelizmente, é triste isso, né? E se está se fechando para bater o martelo, nós vamos ter que brigar para ficar menos pior. Sempre nós temos que brigar pelo menos pior. Obrigado pela parte, vereador Chico. Obrigado, colega. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. O senhor ainda tem um espaço a mais, vereador. Tudo bem? Obrigado, vereador Chico Sutili. Por ordem... Comunicado, vereador Juliano Baumgarten. Tinha que ser primeiro tu, né, doutora? Nossa aniversariante, meus parabéns. Né?
Então, só para reforçar, quinta-feira, às 14 horas, a nossa comissão especial, que está tratando do comércio dos ambulantes, vai receber os nossos imigrantes senegaleses. Né? Por conta da pandemia, também a gente solicitou que venham poucos, para a gente não ter tantas pessoas, mas acho que é um momento ímpar da nossa Câmara de Vereadores, nosso Poder Legislativo, estar ouvindo alguém de fora e tentar achar a solução. Na última reunião nós recebemos as entidades, tivemos discussões acaloradas, mas enfim, está andando e coletivamente. Muito obrigado, até quinta, né, colegas, nessa reunião. Ok, vereador Juliano Baumgarten, a palavra está com a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Eu quis ser a última, porque acho que já debatemos bastante hoje, e aqui é o local de debate mesmo. Eu queria finalizar, amenizar um pouco os ânimos, dando o meu obrigado por todas as manifestações de parabéns e felicidades, as felicitações, e todas as manifestações de carinho que eu tive sempre nesta casa, sempre me acolheram, né? E hoje eu tive um depoimento de uma assessora que não tem até nem muito contato, que marcou bastante, que ela disse que me admira muito como mulher, como pessoa, como guerreira, e confia muito no meu trabalho. Então, acho que sempre é louvável fazer aniversário, não porque a gente adquire um ano a mais, mas a gente ouve esses depoimentos, é importante para o nosso ego, pelo menos. E também, colega Roque, se eu fizesse 2 vezes por ano, eu teria 114 anos. Talvez não poderia estar aqui tentando contribuir para as melhorias para a nossa querida Farroupilha. Então, muito obrigado por vocês permitirem eu estar junto e fazendo parte desta equipe que me orgulha muito, mesmo que a gente pense, às vezes, contrário. É assim que se faz, né? Os avanços, pensando antagonicamente também. Muito obrigado e sintam todos abraçados. Obrigado, doutora Clarice Baú, e reiteramos aqui os votos de um feliz aniversário e que se prolongue essa alegria e esse contágio todos os dias da sua vida. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.